Olá, seja bem-vindo ao podcast Sua Saúde Pode Mais, aquele lugar onde você encontra informações de qualidade a respeito dos pilares da saúde, sempre embasado pelos nossos convidados, médicos e especialistas na área, que trazem seu conhecimento teórico, prático, mas também humano, aquele dia a dia de consultório e aquela prática no dia a dia da vida deles em casa, com a família, de como equilibrar os pilares da saúde. Porque vocês sabem que aqui nesse podcast a gente fala sobre uma medicina moderna, uma medicina proativa e uma medicina preventiva. Porque cada vez mais o estudo do ser humano e do dia a dia do ser humano é o que faz com que a prática médica seja coerente com as expectativas do paciente. Porque a epigenética e a ciência já comprovaram que 80% da sua saúde vem dos hábitos que você tem no dia a dia. E, além disso, é baseado nesses hábitos que a gente fala nesse podcast sempre do quê? Que músculo é prioridade, não é negociável, ou seja para longevidade ou para proteção do joelho, proteção das articulações, mas também para sua cognição, para sua beleza. Músculo é vida e a gente não abre mão disso. Além disso, nesse podcast também falamos a respeito de alimentação, suplementação e reposição. Por quê? Porque desembrulhar menos e descascar mais, você sabe que é a prática ideal de saúde. Mas, além disso, se você tiver carência nutricional e hormonal, é importante contar com a ciência e com a medicina para te ajudar nesse aspecto. E, além disso, é claro, aquela pitada de propósito que esse podcast sempre tem, que é a saúde social e espiritual. De nada adianta você se alimentar bem, você ter uma atividade física, um sono regular, mas se cercar de pessoas não positivas, se cercar de pessoas que te jogam para baixo ou que não te alimentem a alma, além de não ter uma conexão com Deus, que faz com que você seja mais positivo perante a vida. Se você gosta desse tipo de assunto, seja muito bem-vindo ao podcast Sua Saúde Pode Mais. Eu sou a Manu Batiste, sua host, e estou aqui com a minha co-host Lisa Albino, nutricionista especializada na Mulher 40+. Seja bem-vinda, Liz. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. E hoje o assunto, gente, é nutrição, suplementação e reposição da mulher 40+. Hoje vamos falar com uma ginecologista brilhante. Ela tem dentro do seu DNA aquela vontade de fazer as mulheres exercerem a melhor versão delas, independente da idade. Formada pela Faculdade de Medicina de Teresópolis e especialista em ginecologia e obstetrícia pela Santa Casa de Vitória, eu tenho o prazer de receber aqui, além de uma ginecologista brilhante, uma mulher linda, vaidosa e que usa do seu próprio estilo de vida para nos inspirar a cuidar melhor de nós mesmas. Seja bem-vinda, doutora Yara Trigo. Olá, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje e espero ser instrumento para levar informações para as pessoas. Que legal, que legal. Yara, deixa a gente te conhecer um pouquinho melhor. Como que entrou a medicina na sua vida e como que entrou a ginecologia? Por que essa área de atuação? A medicina, na verdade, assim, lá em casa ninguém sabe explicar. Meus pais não são médicos, são comerciantes. Minha família é uma família de comerciantes. Sou do interior e minha mãe fala que eu sempre pensei em ser médica. Tanto que eu saí de casa aos 14 anos, né? Porque eu sou de Iguaçuí, interior. Então, na época, não tinha muito estudo, né? E aí eu já fui para Cachoeiro, que era uma cidade um pouco maior do que a minha, já para fazer o Darwin na época. Depois vim para Vitória, tudo voltado só para medicina. Nunca surgiu dúvida. Legal. Agora, quanto à ginecologia, foi algo muito assim próximo da formatura. Eu sempre quis ser gastro. Sonhava em ser gastro. Adorava, amo até hoje intestino, estômago, é um assunto que eu gosto muito de abordar com as minhas pacientes, mas a ginecologia começou mais ou menos no último, penúltimo período, em que a gente fazia estágio em Bom Sucesso no Rio de Janeiro, né, um hospital referência lá, e que a gente saía de Teresópolis mais ou menos umas 4:30 da manhã, chegava no Rio, e muitas pessoas chegavam no hospital e não gostavam muito de fazer as coisas, queriam dormir, e eu tinha uma amiga que o sonho dela era ser GO. Sempre foi. Então, ela sempre ficava guiando o tempo todo. Ah, vai ter ambulatório de ginecologia, ela ia. E eu estava acordada, queria fazer as coisas também, eu comecei a acompanhá-la.
Então, foi com ela, eu até falo isso, eu sou muito grata a ela, foi a Juliana, e eu comecei a acompanhá-la em tudo. Fiz meu primeiro preventivo com ela, comecei a gostar da área de ginecologia, e teve um professor também, Zamanha, que aí me acolheu, e desde então eu não quis mais sair dessa área, e escolhi para Você vê o seguir. quanto pessoas nas nossas vidas fazem a diferença e Muito. Influenciam, né? e eu falo que muitas vezes são instrumentos de Deus na Sim, nossa vida com mesmo, né? certeza. Foi, hoje eu não me arrependo nem um pouco. Eu mudei muito dentro da ginecologia, né? Tô em outro caminho da ginecologia, mas para mim eu acho que é uma das áreas mais encantadoras e uma das áreas que você pode mais migrar dentro dela, né? Você pode ser tudo dentro da ginecologia. Então isso que eu acho mais bonito. E aproveitando que a gente está com uma ginecologista aqui, é, lidar com mulher é complexo. O aparelho feminino é complexo em todos os sentidos, né? A ciência já comprovou, por exemplo, que estrogênio conversa com serotonina, que conversa com dopamina, ou seja, estrogênio e cérebro estão interligados. Sim. A saúde mental, emocional da mulher, ela é muito baseada e influenciada pelos hormônios. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre que tipo de paciente chega hoje dentro da sua clínica e qual a principal queixa. Hoje a mulher, quando ela entra lá, ela fala o que para você, doutora? Estou precisando do quê? Pegando o primeiro gancho, cuidar de mulheres eu acho complexo, mas ao mesmo tempo eu acho muito apaixonante. Que eu sempre pego, às vezes, uma folha e vou rabiscando com elas, explicando, porque o quanto a fisiologia feminina ela é linda, né? O homem é facinho, né? Daqui até aqui. A mulher não, vai dando várias voltas, mas quando a gente consegue um encaixe perfeito, eu acho fascinante, né? Tanto que é a minha área de atuação. Mas hoje o que mais, sem dúvida, já teve uma época que a principal queixa era libido. Tipo, doutora, eu não tenho libido. Só que eu vejo que a libido estava mais referente a uma mulher que se preocupava com o esposo e não com ela mesma. Hoje eu já vejo que as queixas mudaram, já vejo as mulheres expondo sintomas assim, doutor, estou muito cansada. Doutor, estou muito sem energia. Eu acho assim que é a top one. Lógico, é libido. Ontem mesmo a paciente falou um monte de coisa, eu falei, e a libido? Ela, também está ruim. Não Então é a eu vejo que preocupação mais hoje deu principal. uma mudada, uma coisa mais recente mesmo, porque eu acho que a mulher, não sei se a gente entrou num ciclo de todo mundo querer se cuidar, todo mundo querer estar bem. Quando você vê uma pessoa acordando 5 horas da manhã, indo treinar e chega e trabalha e cuida de filho, você olha para ela e fala: Meu Deus, eu não tenho energia para fazer nada disso. Então eu vejo que acaba que esses hábitos que a gente expõe acabou criando um ciclo bacana, né, de querer evoluir também. E aí hoje eu acho que uma das principais queixas é o cansaço, a falta de disposição, acho que é o principal. É que eu acho que é a questão da vida moderna, né? A vida moderna hoje, ela coloca a mulher numa posição totalmente diferente da mãe dela e da avó Com dela. certeza. Porque hoje a gente está falando de mulheres economicamente ativas, mulheres com filhos, casadas, mas além disso, muito vaidosas, que Sim. buscam hoje o autocuidado como um dos pilares, né? Não é mais aquela mãe que se doava 100% para o filho e esquecia dela mesma, ou se doava para a família e esquecia dela mesma. Uhum. E além disso, muitos tabus foram quebrados em relação ao desequilíbrio hormonal. E com a evolução da medicina e a evolução das disponibilidades de tratamento, hoje a mulher, não só na ginecologia, se a gente falar da dermatologia ou da nutrologia, hoje você tem opções de tratamento que você tem como retardar o envelhecimento, você tem como se manter jovem por muito mais tempo, tem aí a medicina regenerativa, tem a medicina estética com toda a tecnologia envolvida. E como que a tecnologia entra dentro da ginecologia? Dá para falar que hoje a ginecologia também está mais moderna? Sim. Na verdade, muita coisa, se você for olhar da gineco, é igual a questão de até de implante, né? Que hoje se fala que é algo mais moderno. Mas se a gente for olhar a história do implante, é desde 1940 já se fala em implante. Então eu acho que a ginecologia, na minha área, né? Tem a área de estética íntima, que aí está crescendo cada vez mais com tecnologias mesmo, mas puxando o gancho da minha área mais hormonal. Não é que criou agora, começou a se olhar de uma maneira mais positiva agora, né? Difundiu mais também, né? Exatamente. Tirou aquele tabu sobre o implante hormonal, aquela coisa.
tudo era ruim, né? Quem fazia ia dar problema, ou o médico que fazia era charlatanismo, não tinha prova nenhuma, né? Então tirou todo esse tabu em relação do implante, então dá um ar de que é algo moderno. E na verdade já é algo que existe há muito tempo, né? Deixa eu entender um pouco melhor isso, porque assim, a FDA, para quem não sabe, um órgão americano que regula toda a tecnologia médica, permitiu, depois de anos de tabu e de uma restrição baseada no medo, é, tirou inúmeras restrições em relação à reposição hormonal. E eu quero muito falar sobre isso, Yara. Eu quero falar sobre reposição hormonal, eu quero falar sobre implante, como que o implante já existia anteriormente. Ele era usado para o quê? Para que finalidade? Mas antes de entrar nisso, eu quero falar sobre hormônios. Dentro da sua prática médica, quais malefícios e benefícios e quando que eles começam a desequilibrar e quando que isso é uma preocupação da mulher ir até um ginecologista? Porque a gente sabe que a gente tem aquele preventivo, que tem que ser feito todo ano, etc. Mas no que diz respeito ao desequilíbrio hormonal, quais são os principais sintomas? Porque nem tudo é climatério, nem tudo é menopausa, né? Explica isso um pouco pra gente. Eu acho que uma mulher de 35 anos, ela já deve ter o ginecologista com um olhar um pouquinho diferente do que só aquela rotina habitual, né? Tá. Que você falou. E também, assim, hoje em dia, não só a idade, mas eu olho também, assim, como que é a vida dessa mulher. Tem mulheres, às vezes, de 32 anos, mas que já tem 2 gestações, né, que é empresária, casa. Então, essa mulher, ela precisa de um cuidado maior do que aquela mulher de 32 anos que ainda não casou, ainda não tem filhos. A demanda que esse corpo está tendo é uma demanda muito maior, né? Mas, de um modo geral, eu falo assim, acima de 35, já está na hora da gente se cuidar com um pouco mais de atenção, principalmente no quesito hormonal. Nessa idade, é muito comum você falar assim, doutor, eu tô com isso, aí vai falar assim, vamos fazer exames. Os exames vão estar normais, né? Porque o que manda nessa paciente aqui, o que manda nessa conduta médica é a clínica do paciente. Então, se o meu paciente falar que ele está cansado, e mesmo assim, às vezes, não ter alterações hormonais, a gente precisa fazer um link. Nem todo mundo precisa de hormônio, é uma coisa óbvia, né? Mas chega uma idade, principalmente acima de 40 anos, a gente já começa a ter o que a gente chama de deficiência androgênica. É algo já natural, vai diminuir a testosterona dessa mulher, né? Vai diminuir a progesterona dessa mulher. Então, essa mulher já começa a ter os sintomas do que o meu sono já não é mais o mesmo, eu tô preparando que eu tô acordando muito cansada, ou a libido, né? já névoa tô tendo um mental. esquecimento, exatamente, um esquecimento a mais. Eu falo que o sono, ele é o principal gancho. Então, o sono tá ruim, essa mulher, às vezes, ela vai ficar já com o dia dela péssimo. Aí já vem o esquecimento, já vem a irritabilidade, exatamente. Né? E chega no final do dia, não existe libido, porque é uma mulher completamente cansada, né? Então, eu falo que 40 a mais, ela já deveria já estar em acompanhamento, né? E aí, nessa hora, é interessante repor uma progesterona para essa paciente. Aí tem expertise de cada profissional de saber qual é a melhor via para minha paciente. Essa paciente precisa de qual dose? Esse hormônio ele vai ser tolerável ou não para minha paciente, né? Por conta das vias. Se eu fizer via oral, vai ser interessante. Se eu não fizer, né? Então, assim, aí que vem o jogo dos hormônios. Não é simples cuidar de hormônios, né? É complexo. E a testosterona, ela é algo que muitas das vezes a gente só associa ao lado sexual, né? E a gente esquece que testosterona, eu sempre falo assim, gente, testosterona é a autoestima da minha mulher, testosterona é a autoconfiança da minha paciente. Quando eu falo em hormônios, eu não falo em hormônios em níveis acima do esperado, nada que foge uma naturalidade, né? Perfeito. Eu sempre brinco assim, gente, eu falo, olha as minhas pacientes. Eu falo, minhas pacientes são lindas, minhas pacientes estão com cabelo, minhas pacientes estão com o rosto bonito, estão com o corpo bonito. Então aqui a gente não está falando nada de hormônio em excesso, tá? É tudo dentro da necessidade, mas a gente tem que lembrar que é necessidade clínica. Muitas das vezes o exame não vai estar alterado. E tem um caso também importante, que às vezes a paciente chega assim no consultório. Doutor, eu vim aqui e falei, por quê? Porque a minha testosterona tá baixa. Ela vai lá e coloca a folha ali. Aí a testosterona tá 13. Eu vim aqui para isso. Aí eu falei, mas o que você sente? Não, nada. Eu vim porque minha testosterona tá baixa. Aí eu falo, estranho seria numa mulher
se a testosterona estivesse elevada do ponto de vista natural. Então, eu brinco que a gente às vezes pede alguns exames até para checar se realmente ele não está aumentado. Porque uma testosterona de 60 numa mulher de 35 anos que não faz nenhuma reposição, o marido não está fazendo reposição para não correr risco de contaminação. Tem algo de errado com essa mulher. Então, a testosterona, muitas das vezes, ela vai estar baixa. Então, a gente tem que olhar a clínica. Precisa repor? Precisa. Essa mulher está cansada, essa mulher não dorme direito, essa mulher, ela desejo sexual, não treina direito. Então, essa mulher, ela merece, às vezes, uma reposição de testosterona. Né? Tudo dentro, olhando o exame, né, de imagem, vendo se as mamas estão ok. Tudo tem que estar alinhado. Eu falo que eu, como ginecologista, não existe reposição hormonal sem ter uma avaliação prévia dessa paciente, né? Não só de exame de sangue, mas como dos exames ginecológicos mesmo. Gente, eu acho esse assunto fascinante e eu tenho muitas dúvidas que eu quero trazer, que eu acho que é dúvida de grande parte das mulheres. Testosterona não é só libido. É o quê? É cansaço? Quais são os sintomas? Vamos esquecer a parte, é claro que o exame laboratorial é importante, mas quando você fala de parte clínica, quais são os sintomas de que aquela mulher provavelmente está com baixa de testosterona? Olha, cansaço, indisposição, apatia, uma das coisas que eu reparo muito, apatia. Uma das coisas que comigo eu percebi muito, e eu comento isso com as minhas pacientes, insegurança, medo, às vezes medo de executar coisas que você domina, né? E tanto é que teve um estudo uma vez que foi avaliado o nível de testosterona de mulheres que eram CEOs de grandes empresas. E viram que os níveis de testosterona delas eram um pouco maior do que os níveis de testosterona de outras mulheres. Né, quando em comparação. Então, assim, essa mulher, ela geralmente ela perde a confiança nela. Geralmente é uma mulher que é mais insegura, às vezes, no casamento, ou insegura profissionalmente. Uma vez eu atendi uma paciente que a gente fez reposição hormonal nela, ela tem uma rede de, não vou falar de quê, né, mas uma empresa, e o sonho dela era expandir, era fazer franquias. Após a primeira reposição hormonal, ela falou, acabei de dar entrada na minha nova franquia. Porque às vezes ela só precisava daquilo ali. Né, de um impulso a mais, né? Tá vendo? Eu falo que o 40 a mais, né, após a reposição hormonal, pode transformar a mulher na melhor fase dela. Com certeza. O que eu recebo de paciente falando assim, Liz, eu tô na melhor fase depois, né? Porque vem muita paciente para se cuidar, se preparar para essa reposição hormonal, e quando faz, efetivamente, elas se sentem outra pessoa. Mais disposta, mais, né, começa a treinar, se alimenta melhor, então muda tudo. E o mundo, ele tá muito a favor, né? Assim, o mundo tá conspirando a favor. Sim. E além disso, eu falo que é a melhor fase porque ela tem já amadurecimento que a menina mais nova, às vezes, já não tem, né? Sim. Então, eu brinco que, às vezes, a paciente de 40 mais, ela tá mais linda, com mais luz, às vezes, do que a menina mais novinha, né? Por tanto cuidado. Sim. Sabe que se não cuidar, não vai funcionar também. E deixa eu trazer alguns tabus em relação à reposição de testosterona. Masculinização, essa coisa que é um hormônio, teoricamente, era só masculino, né? No linguajar popular, era um hormônio masculino. Existem efeitos colaterais de uma reposição de testosterona? E qual que é a melhor via de administração? Tá. A testosterona é um hormônio androgênio. Né? É um hormônio que, se a gente for olhar entre homens e mulheres, é um hormônio que é mais predominante em homens, da mesma forma que o estradiol é mais predominante na mulher. Então, tudo que for androgênico, a gente vai ter riscos de alguma coisa, tipo de algumas virilizações. O clitóris pode aumentar, você pode ter um escurecimento em algumas partes do corpo. A gente pode ter, que é o maior medo das mulheres, é queda de cabelo. É uma pele mais oleosa, um cabelo mais oleoso, é uma pele mais acneica. Só que eu sempre falo, duas coisas no meu consultório que eu acho assim, quem é minha paciente sabe do que eu tô falando. Eu gosto de preparar a paciente para receber o hormônio. Nem todo mundo que chega lá eu falo, agora não é hora de iniciar esse hormônio. Vamos preparar você, nem que seja por 15 dias, por 20 dias. Eu falo, vamos limpar esse território, ou vamos preparar, cuidar do seu cabelo antes. Se essa paciente já chega com queda capilar, eu vou usar um hormônio que tem chance de aumentar a queda capilar naquele momento? Por que não melhorar o cabelo? Aí eu tenho a colega dermatologista que pode, com certeza, nos ajudar nesse processo. Então, assim, seria mais ou menos isso. E outra coisa muito importante é dose.
tá? Então, assim, nem todo mundo vai ter queda capilar. Lógico que a gente tem pacientes que já têm algumas alterações, né? Alopecia androgenética, ou já tem um perfil, aquela menina novinha que já teve que tomar, às vezes, remédios para tratamento de acne por muito período. Então, você sabe que ela é uma paciente que você tem que ter Uma mais tato predisposição ali, você para tem que ter mais isso, né? cuidado, você não vai entrar com qualquer dose, né? O meu perfil de paciente não são doses elevadas. Então, temos efeitos colaterais? Temos. Geralmente contornamos? Contornamos, ou às vezes a gente já previne antes. Eu falo que eu já faço alguns bloqueios antes mesmo de entrar com hormônio. Sobre via, a gente tem diversas vias, né, de ofertar hormônio. A testosterona, uma das mais conhecidas, é o famoso creminho transdérmico que as mulheres passam, às vezes, no meio das pernas. Só que até serve para um alerta, né, para muitas pessoas, é que se você tem filhos pequenos, ou filho que divide a cama com o casal, às vezes o filho é mais velho, mas aí à noite ele vai lá, fica na cama no mesmo lençol. Ou às vezes tem casas, famílias que às vezes compartilham toalhas, ou na hora de Até no lavar roupa. lençol é possível uma contaminação Até no hormonal? lençol, porque às vezes, dependendo de onde essa mulher passa o creme, às vezes ela se cobre com lençol, e é igual eu falo, não é um dia passando, é uma vida inteira passando. E a gente troca de lençol todo dia. Geralmente troca, às vezes, uma vez por semana, 2 vezes por semana, né? Isso. Então, o acúmulo daquele hormônio numa criança de 7 anos ou numa menina de 4, principalmente do lado feminino, é muito hormônio, né? Pra gente é pouco, mas pra criança é muito. Então, hoje a gente tem alerta até de alguns pediatras sobre essa puberdade precoce, né? De meninas menstruando mais cedo, ou meninas desenvolvendo acne antes do esperado, ou pelos em excesso. Quando vai olhar, os pais fazem reposição hormonal transdérmica. Serve tanto para o homem quanto para a mulher. E deixa eu entender, nossa, agora eu fiquei chocada, tá? Porque eu imaginei que era mais o contato físico. Não Não, imaginei que lençol, toalha, sim, essas tem coisas risco, poderiam ter contaminação. tem risco. E aí, qual que seria a via mais benéfica, fora o gel? Seria o implante, é isso? Então, a gente também faz o uso, né, em consultório médico, de forma sublingual, tá? Tá. Eu falo que quem faz sublingual ou quem faz transdérmico, ele tem que ser o melhor amigo do ginecologista. Porque o sublingual, a gente faz sublingual exatamente para a gente não ter a primeira passagem hepática, né, a primeira passagem no fígado, para tentar poupar esse fígado. Só que a gente sabe que a gente saliva. Então, muitas pessoas acabam engolindo, né, aquela saliva, que é meio que o normal, ou às vezes coloca debaixo da língua e vai lá e bebe uma água em seguida. Uhum. Ou às vezes coloca debaixo da língua e vai se alimentar, ou começa a falar muito com uma outra pessoa. Você está engolindo aquilo de tudo. Então, tem Gente, quanta riscos. informação valiosa. Você sabia disso, Não, Liz? Dessa forma de pegar, de não. administrar o sublingual? Tem riscos, então eu Nossa. sempre escrevo na receita, não beber ou comer logo em seguida, né? Fazer o uso, tipo, escovou o dente, às vezes tá indo pro carro, no carro vai estar indo pro trabalho, coloca ali dentro que você vai quietinha, às vezes não vai conversando com Uhum. ninguém, aí é interessante. Mas essa paciente requer um cuidado com as enzimas hepáticas. Então, meus pacientes que fazem uso sublingual, eu sempre acompanho. A maioria a gente tem sucesso. Quando a gente tem um insucesso, aí a gente pensa na via transdérmica, a gente pensa na via também vaginal, tá? Que eu acabei não falando aqui. A via vaginal também é uma via muito poderosa, a gente às vezes não imagina, mas a vagina é um local de muita absorção, tá? Hum. Então a via vaginal é interessante. Quais são as implicações? Que você tem que colocar, às vezes, todas as noites. Ou de 3 vezes na semana, 4 vezes por semana. E tem mulheres que têm muitas afecções vaginais, como candidíase, ou aquele cheirinho um pouco mais desagradável. Então, algumas falam, ai, quando eu comecei a usar mais, ou a cápsulazinha de tapioca que você me deu para introduzir dentro da vagina, ou o creminho, eu comecei a ter mais candidíase. E a gente está falando de tratamento hormonal, é pro resto da vida. A gente não Sim. tá falando para um mês. Então tem que ser uma via que essa mulher ela fica Seja cômoda, fácil de segura. administrar, Por Isso né? isso que eu sou daí. fã do implante. É por isso que a Sou gente Exatamente. muito fã. precisa desmistificar o implante. Gente, eu aprendi com essa médica maravilhosa que se chama doutora Yara Trigo, grave esse nome, que implante hormonal não é um hormônio, é só a via, a forma como você administra a sua reposição hormonal. Então a gente aprendeu aqui o quê?
que na forma de gel ou creminho que você passa na sua pele, você pode estar contaminando seus filhos com isso, ou animais domésticos Animais. também. Se você pega a parte sublingual, que é uma outra via de administração, tem a questão de você não falar com as pessoas, não beber água, não saber de nada disso. Estou aprendendo junto com vocês. Tem a via vaginal, que segundo ela traz o quê? Em algumas pessoas, aquele desconforto em relação a algumas candidias de repetição, ou algo do tipo que faz com que a pessoa acaba evitando. E reposição hormonal é aquilo, o seu corpo tem que receber o hormônio de forma contínua e retilínea. E é por isso que eu quero saber dela a respeito de implante hormonal, que é o quê? A forma como você recebe o hormônio através de um dispositivo que está no seu corpo, que você vai receber de forma gradual, longilínea, sem esquecimento, sem contaminação. Isso é o que eu acho, mas o que eu quero saber da doutora agora é trazer informação sobre implante. Depois eu quero só voltar nas características do estrogênio e da progesterona, só para a gente não esquecer, mas já que a gente falou a respeito de somos fãs de implante hormonal, e eu não sei o que é isso, eu não tenho informação. Dê informações para nós, doutora. Exato. Isso tudo que você acabou de narrar é exatamente, às vezes, a minha narrativa na consulta, quando às vezes a paciente chega com esse tabu. Nossa, mas eu vou colocar um chip, doutora? Tem gente que realmente acha que é aquele chip de telefone, sabe? E não é nada disso. O que é? Eu não sei. Eu achei que era um chip, eu achei que era um pedacinho tipo Podia até tecnológico. ter trazido, né? A gente tem dois tipos de implante hormonal. A gente tem o implante hormonal silástico, que ele é feito de silicone, semelhante ao silicone das mamas, tá? Então não tem problema, está ali dentro do nosso corpo. Ele é um tubinho fininho, tá? Bem fininho. E uma coisa também que dúvida de várias mulheres. Cada implante, ele carrega uma quantidade, que é uma quantidade já tabelada pela farmácia de manipulação. E lembrando que são farmácias de manipulação que eu conheça, Silástico só tem 2 no Brasil. Então não é em qualquer lugar, né? Não é você que compra o seu implante. A quem encomenda é o médico que aplica dentro do consultório, tá? Que às vezes quando a gente fala farmácia de manipulação, às vezes o paciente fica com essa dúvida. Então esse tubinho, por exemplo, estradiol, pelo menos nessa empresa que eu conheço, é 50 miligramas, um tubinho. Então, se você precisa de 300 miligramas, eu preciso colocar 6 tubinhos daquele hormônio. Por isso que a gente fala que é individualizado. A sua dose é diferente da dela, que é diferente da minha, tá? E tem gente que acha que às vezes que um tubo vai ter o composto inteiro. Não. Ai, deixa eu já te interromper. Quando acaba esse hormônio, tem que colocar outro implante, você retira. E segunda dúvida, dá para ver o implante? Ele é subcutâneo? Ele é abaixo do músculo? Me dá essas informações. Tá. O silástico, por ele ser um silicone, ele pode ser retirado ou não, tá? Não tem como eu injetar algo no que já existe, tá? Então pode ser retirado, inserido outro, ou dependendo do tipo de doença que aquela paciente tem, eu geralmente não tiro aquele, eu coloco outro, e se for tirar aquele, eu tiro da segunda vez. Por quê? O implante silástico, por ele ter liberação de 1 ano, né? O silástico, a diferença é dessa liberação de 1 ano, ele faz o pico e mantém estabilização, por isso que ele é tão encantador para doenças. Adenomiose, endometriose, ou uma mulher que está na menopausa, ou TDPM, que a pessoa precisa de estabilidade hormonal. Só que você viu que ele precisa de uns 30 dias? Se eu estou lidando com uma mulher que tem uma doença que eu preciso de controle, se eu tiro esse implante para inserir um outro novo, eu perdi aí um time de 30 dias de tratamento dessa mulher. Então, dependendo da doença que eu tenho, dependendo da alteração, eu deixo aquele, coloco o novo, e aí quando a gente for reinserir um outro, a gente tira aquele aqui, fazendo esse daqui. Um ciclo. Né? E eu sempre falo muito com as minhas pacientes. Infelizmente, o implante silástico, ele não é tão simples de ser retirado. Então, eu sempre brinco assim, a gente não entra pensando em retirar, no sentido assim, deu errado. Né? A gente tenta entrar para implante hormonal só pensando que a nossa escolha, ela está assertiva, tá? Quer dizer, a paciente fica, mas se der errado. Não vai dar errado, porque a gente fez um estudo daquela paciente, a gente já teve uma organização ali do que aquela paciente precisa, e a pessoa precisa
saber manejar implante hormonal. Não é todo mundo que maneja implante hormonal e tá tudo bem, né? Tem só alguns profissionais que às vezes fazem. Então, o implante silástico nada mais é do que tubinhos de silicone, que eles podem durar entre 11 a 12 meses, é colocado no bumbum, em região subcutânea, ele não é tão profundo, ele é superficial, só dá para palpar no bumbum de mulheres extremamente magras. Tá? Porque aí, dependendo da quantidade que eu coloco, às vezes dá uma amontoadinha ali. Ou a gente faz muito em leque, a gente distribui assim na mulher. Então, geralmente não dá. Depois eu deixo vocês sentirem em mim. Fica imperceptível, então. Não dá pra ver, tá? Agora a gente tem que lembrar, não quero ter cicatriz, então não tem implante. Porque vai ter uma cicatriz ali que é um procedimento invasivo, né? Uma mini cirurgia. Então a gente faz uma abertura, lógico que a gente tenta fazer tudo da melhor forma, com uma cicatriz bem bonitinha, mas vai ficar uma cicatriz. Geralmente eu peço Dá até pra ir ponto? com a linha com a calcinha de biquíni. Isso que eu ia falar, se dá para esconder embaixo da calcinha do Isso aí. biquíni. Quando é o silástico, eu não dou ponto, porque o trocáter do silástico, e ele é tão fininho, né, que o trocáter dele não precisa de dar pontinho, porque ele fecha sozinho. Hã? Que trocáter, gente. Silástico e trocáter. Vocês se perderam junto comigo? Eu me perdi aqui. Implantes silásticos é o implante de 1 ano que não absorve, que é o de silicone. Tá. Esse daqui. Existe um que é absorvível. Exatamente. A gente não chegou nesse Não chegou ainda. nesse ainda. Como chama, só para eu O entender? outro, absorvível, Então, é o silástico que não é absorvível e o outro que é que é o absorvível. absorvível. Vantagens e desvantagens. Perfeito. O que eu sempre falo? O silástico é o inabsorvível, que vai ficar o tubinho ali dentro do seu bumbum. Ele leva mais ou menos uma média de 30 dias e ele causa estabilidade hormonal. Então, geralmente, para quem que os meus olhos brilham para isso daqui? Uma paciente que tem TDPM, uma paciente que fica o tempo todo com uma labilidade emocional importante. Essa paciente, ela precisa estar estável, né? Imagina só, um mês está bem, outro mês não está, não é interessante. Uma mulher que sangra muito, ou uma mulher que tem endometriose, que tem muitas cólicas, eu preciso de estabilidade para essa paciente. Ou uma mulher na menopausa, já fez vários tratamentos, sempre volta a ter fogachos, nenhum tratamento dá muito certo, então essa mulher ela precisa de estabilização. Então os meus olhos brilham para esse tipo de Uma implante. menopausa precoce também seria Menopausa interessante, precoce né? também é interessante. Menopausa precoce é um caso bem peculiar, assim, né? A gente tem que cuidar com muito carinho, que essa mulher ela precisa de hormônios numa quantidade muito maior, né? Sim. Quando é precoce. E já o outro implante, que é o absorvível, que é o que tá mais na modinha agora, que um monte de gente tá querendo colocar às vezes para outros fins, ele é igual eu brinco assim, entendeu, Sil? Que a gente coloca debaixo da língua, ele é como se fosse um comprimidinho que ele vai absorver ali. Esse a gente coloca um pouco mais profundo, tudo ali na região ali do subcutâneo mesmo, mas um pouco mais profundo. Esse implante, ele dá uma reaçãozinha inflamatória no local, então é normal você sentir uma dorzinha nos primeiros dias, só quando encosta, mas também totalmente tolerável. Esse geralmente eu dou ponto, porque o aparelhinho que eu tenho para inserir, chamado trocáter, ele é um pouco mais grosso. Então, eu preciso de um pontinho, ou em alguns casos, a gente faz uma cola cirúrgica quando a paciente não quer que a gente dê pontos. Gente, essa é a ginecologista que todo mundo quer. Porque se entrar num consultório e ter esse nível de informação, eu acho que é ouro. Ah, obrigada. Porque normalmente, eu sou nutricionista, né? Então, as pacientes chegam para mim ou já foram na médica, ou estão naquele período assim, não sei o que fazer. E aí vem, me pede indicação, né? Ter alguém que consiga sanar as dúvidas nesse nível de uso esse ou uso esse, porque elas ficam perdidas, é muita informação, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a internet, que tem muita informação, mas, por outro lado, numa situação dessa, elas não sabem para onde ir. Então, ter alguém que te olhe, que te entenda, que escute, né? E que dê esse detalhismo de informação. Que eu acho que isso traz. A gente parece que está puxando o saco de doutora Yara, né, gente? Eu já quero o WhatsApp dela. É porque essa é um universo tão cheio de dúvida. E quando você. O que eu acho fascinante também é essa questão da sua experiência de saber o que pode dar certo e o que pode dar errado, e de se preocupar um pouco com a vaidade da mulher também. Que aquele pontinho incomoda a gente, né? Como tornar isso o mais leve possível. Exatamente. E administrável, né? Mas vamos voltar aqui no implante hormonal.
O absorvível, ele Isso. também dura 1 ano O absorvível, e ele tem aquela estabilidade do outro? É que eu vi que não, você reforçou muito a é, questão da é. estabilidade. Gente, eu sempre pego uma folha de Chamex para ensinar, para mostrar isso para paciente, para ficar mais visual. O absorvível, ele faz assim, igual um U ao contrário. Então ele vai subindo, ele dá um pico, tá tudo ótimo, maravilhoso. Aí eu sempre falo, quanto tempo dura o absorvível? Eu falo, depende do motivo que você colocou. Se uma mulher coloca para TDPM, leiam-se uma TPM patológica, né? Meu caso. TDPM, quando dá 4 meses aqui, eu já tô o quê? Sintomática. Entendeu? Então, eu sempre aviso essa paciente. Eu falo que paciente minha nunca sai enganada do consultório. Porque eu falo, ó, quem tem TDPM vai ter que trocar mais vezes ao ano. Não vai trocar 2 vezes, provavelmente. A não ser que tudo bem, passar um pouquinho de mal e vou esperar o tempo de 6 meses para fazer uma troca. Geralmente, a gente fala que o absorvível ele dura 6 meses. Só que eu sempre falo, que eu acabei de reforçar, depende de qual motivo a gente inseriu o implante. Além da TDPM, tem algum outro que o absorvível não é indicado? A TDPM é indicado, inclusive que é o meu atual, tá? Ah, Mas como a paciente está ali fazendo um investimento, ela está acreditando no que eu estou falando, eu sempre só a oriento. Talvez dure menos do que 6 meses. Só para ter até uma organização financeira. Ou também fala, poxa, a doutora colocou um negócio em mim, falou que ia durar 6 meses, durou 4 em mim. Só por esse motivo que eu sempre dou esse alerta. Mas, de um modo geral, o absorvível, ele é para quem? Obrigatoriamente, essa paciente tem que estar um método contraceptivo. Ela tem que ter um método contraceptivo associado. por O quê? absorvível, ele não dá contracepção para essa paciente. Tá. Então, essa já é uma grande. Eu faço assim, já dou um X ou já não dou um X para o absorvível. Se essa paciente chega para mim usando o anticoncepcional, não tem fundamento eu colocar um implante absorvível de gestrinona nessa paciente, por exemplo. Ou um implante de testosterona. Entendeu? Não é o que tem lógica, né? Não tem lógica ali. Então, essa paciente ela tem que estar usando um DIU, seja lá qual for o DIU, hormonal ou não hormonal. Essa paciente precisa estar usando um Implanon. Aí sim é interessante a gente colocar o implante absorvível nela, só para pegar o lado bom. Eu posso dar o meu exemplo. Eu sou uma mulher de 35 anos, eu tenho um diagnóstico de TDPM, real, oficial mesmo, não é só fala de Instagram. E eu tenho DIU Cailina para minha contracepção, porque é um DIU que eu acredito que tem menos impacto negativo na vida do paciente, e uso gestrinona, o absorvível atualmente, para o meu controle de TDPM. Só que eu sei exatamente, dá 4 meses, indo para 5 meses, eu já começo a ver que eu estou ficando um pouquinho diferente. E eu sempre falo assim, a mulher que tem TDPM, ela sabe que tem algo O diferente, né? marido também, né? O marido também, inclusive, né? Então, assim, o absorvível ele seria mais para mulheres que já têm método contraceptivo ou para mulheres menopausadas que querem ter uma outra experiência sem ser algo que dê muita estabilidade. O que as minhas pacientes falam menopausadas? Doutora, é perfeito o absorvível. Me sinto ótima, disposição, energia, vida sexual, só que acaba rápido. Entendeu? Então, às vezes, nem todo mundo vai querer investir em algo que acaba E rápido. precisamos falar da saúde financeira, Yara. Traz uma média para aquela mulher que hoje já foi convencida do que ela quer e do que ela precisa, já está com vontade de marcar uma consulta. Dá uma ideia de preço, de valores de implante, em média. O absorvível, não absorvível, o contendo todos os hormônios, o contendo só um hormônio, traz uma noção geral para gente. Falando bem assim, por alto, né? Porque Tá. a dose, ela influencia muito, tá? Mas eu sempre falo assim, geralmente o cilástico que dura 1 ano é o valor cheio, em contrapartida o absorvível é metade do valor. Tá. Geralmente é assim. Então, se você coloca um absorvível que é uns 5 mil e pouco, geralmente o inabsorvível pode ser 10, pode ser 8, pode ser 7, e aí vai depender. Gente, é aquele tratamento estético de bioestimulador, tá? Se você, como eu, aí tá entrando naquela fase que a gente precisa trabalhar muito para ter o nosso dinheirinho para investir na nossa saúde feminina,
Assim como a gente já falou várias vezes aqui de bioestimulador, agora a gente está falando de implante, então gira em torno de 5 a 10 mil reais por ano, é isso? Isso aí. É, isso, 5 a 10 mil por ano. Porque se você fizer de 6 meses, mais ou menos uns 5 mil, você vai ter que geralmente repetir em 6 Então meses. é 10 mil, seja de um jeito ou de Seja, outro, isso que eu ia é falar, 10 a mil reais. anual vai acabar sendo 10 mil Sim. mais ou menos ali de investimento. Mas uma coisa que eu sempre falo é, hoje em dia a maioria das clínicas, a gente tem condições de parcelamento para paciente, gente, que sinceramente facilita a vida de todo mundo e acaba sendo algo que está sendo acessível para vários públicos. É porque às vezes a pessoa fica com um certo receio e acha assim, eu vou ter que bancar 10 mil ali de cara. Sim. E às vezes não é, às vezes tem condições de pagamento, né? Tem formas para ajudar essa paciente ali E a é conquistar seu uma questão de implante. saúde, né? Diferente da dermatologia, que é maravilhosa e que a gente precisa, né? Sim, sim. Mas que Mas tem um lado mais estético do que Estético, é uma saudável, né? questão muito de saúde, né? Eu mesma tive uma menopausa precoce, Ah, cirúrgica, então é inegociável, inegociável, isso né? aí, eu também Tem que acho. ter, é um custo que faz parte, né? O plano poderia cobrir, inclusive, É, mas não cobre, então tem que fazer, porque muda a vida completamente, muda. né? Eu falo isso que tem que. Às vezes eu falo assim, muda a vida não só da mulher, do casal, da família. É. Tem uma paciente minha que falou até uma vez assim, doutora, o seu nome, ela falou, eu vou tirar uma foto, o seu nome está no meu planejamento familiar. Porque ela usa implante e o marido mesmo fala, a gente pode às vezes diminuir alguma outra coisa, mas o Isso. seu implante não vai, porque uma mulher descompensada dentro de casa descompensa a família inteira, É. É. né? O casamento, o trabalho, o filho. Então, uma mulher, gente, bem dentro de casa, saúde do casal, saúde com a criança, Saúde mental, empresarial, de uma mental, forma geral, influencia em todos os esquece. aspectos da vida, né? É outra mulher, outra mulher. Muito legal. Vamos entrar agora no estrogênio? Vamos. Primeiro, estrogênio, a gente falou que testosterona, só recapitulando, interfere na libido, na energia da mulher, na disposição. Estrogênio interfere no quê, Yara? Uma coisa importante, antes de pegar só no estrogênio, é de falar o seguinte: os hormônios, eles foram feitos para estarem juntos. Tá. Então, eu gosto de dizer assim, às vezes, o mesmo hormônio, ele faz tudo. Ajuda em todos os quesitos. O estrogênio também dá energia, ele dá feminilidade, a gente tem memória, a gente tem concentração, a gente tem, às vezes, tudo aquilo ali que a testosterona também nos dá. Eu gosto de falar assim, tudo vai depender da idade da minha paciente. Se eu estou com uma paciente jovem, o estrogênio em excesso, que é o meu caso da TDPM, ele é um pouco vilão para mim. Então, ele me deixa mais apática, ele me deixa mais fadigada naquele período pré-menstrual. Que às vezes a mulher fala, nossa, tô cansada, ai, me acho feia, ai, eu tô me sentindo gorda, ai, meu marido tá me traindo, ai, parece que tem alguma coisa errada, todos os projetos que ela tinha planejado lá no início do ciclo, ela já não quer mais. Então, esse estrogênio, esse pico de estrogênio, ele vai ali nos neurotransmissores, que são transmissores cerebrais, e que fazem impacto negativo nessa mulher. Isso é real. Né? Então, o É aquilo que eu estrogênio em falei excesso do estrogênio ligado à serotonina, ocitocina, é real mesmo, é é científico. real, é E o real. desequilíbrio do estrogênio é que causa esse desequilíbrio de humor. Exatamente. Então, o excesso dele, em algumas mulheres, tá? A maioria tem um excesso ali de estrogênio para a gente ovular, só que nem todas têm a doença ali de TDPM, por exemplo, tá? Uhum, Então, o estrogênio, ele é um hormônio fantástico, a gente tem que ter ele na quantidade certa, tá. tá? Por exemplo, uma mulher com endometriose, o estrogênio é um pouco vilão para ela. Eu tenho que bloquear o estrogênio dessa mulher com endometriose. Então, eu falo que o hormônio até para a gente falar, igual quando a gente fala de suplemento, é bom para quem, É. né? É na dose ideal para qual paciente, né? Eu preciso bloquear nessa paciente. Se eu falo em mulher menopausada, sem estrogênio ela não tem nada. Na mulher menopausada, se eu tivesse que escolher um hormônio para oferecer para ela, seria estrogênio. Eu vou dar vida sexual, eu vou dar concentração, eu vou dar memória para essa paciente, eu vou dar bem-estar, eu vou dar autoconfiança, tudo que eu te falei com a testosterona. Porque sem o estrogênio, que é o carro-chefe, não adianta, eu posso lotar essa paciente de testosterona, que ela não vai ficar bem. Ela vai ficar irritada, ela vai ficar mal-humorada, cabelo vai cair e ela não vai ficar bem, porque o principal é o estrogênio. Então, sempre vai depender da fase da vida que a gente está cuidando dessa paciente, né? Por exemplo, uma mulher jovem, eu não penso em repor estrogênio para ela, porque ela está cheia de estrogênio.
tá? Diferente, às vezes, da testosterona, que ela pode começar, às vezes, a ter alguns sinais de que a testosterona está mesmo entrando em falênciazinha ali no corpo dela, igual a progesterona, Vamos entendeu? falar então da progesterona. Aham. Eu lembrava da época de estudos que progesterona estava ligado à maternidade, à Aham. gestação. Uhum. Era isso que eu entendia de progesterona até começar a conversar com vocês. Para que serve a progesterona? E quando ela cai, o que ela causa na vida da mulher? Tudo dos hormônios é sempre equilíbrio entre eles, Uhum, principalmente estrogênio e progesterona. Então, uhum. quando a gente fala que tem uma elevação do estrogênio, muitas das vezes a gente não sabe se está elevando o estrogênio ou se é um decréscimo dessa progesterona, tá? E isso eu falo muito com as pacientes, não é laboratorial. Tem gente que quer ficar dosando o tempo todo o estrogênio para ver se ela tem predominância estrogênica, que é uma coisa que está sendo muito falada pelo lipedema, né? Algumas doenças ginecológicas. E eu falo, gente, não é laboratorial, é clínico. Tá? A gente sente naquela paciente, a gente tem as queixas dessa paciente. Então, a paciente que sangra pra caramba, a paciente que tem os ciclos completamente irregulares, às vezes uma paciente que está com dificuldade de ovulação, paciente que está tentando engravidar, não consegue, a progesterona chama muita atenção da gente. Às vezes, eu dando progesterona para essa paciente na segunda metade do ciclo, eu posso melhorar uma TPM de uma forma mais natural, eu posso fazer ela ficar com ciclos mais regulares, eu posso diminuir cólica, tudo isso de uma maneira totalmente mais natural e fisiológica. Quando que a gente repara mais a progesterona em si? Pensando numa mulher menos de 40 anos, é uma que vai tentar engravidar. E não vai Ou conseguir. não vai conseguir ali, às vezes pode ser uma deficiênciazinha de progesterona, ou aquela paciente que sangra bem pouquinho na menstruação, ou tem aquele sangramento mais escuro, chama a atenção pra gente para esse ponto. Ou aquela mulher que às vezes ali tá no 40, 40 e pouco mais, já tá reclamando do sono. A progesterona, quando a gente dá para o paciente, aí a gente já quer que seja oral. A progesterona via oral. Então, a progesterona via oral, porque a gente quer que ela passe no fígado para ela virar um outro metabólito chamado de alopregnenolona, para ela ter efeito sedativo cerebral. Entendeu? Que é o Aí efeito GABAérgico, que aí eu melhoro o sono da minha O que é paciente. GABAérgico? GABAérgico é isso, é de acalmar o paciente, de relaxar a minha Adoro aprender paciente. vocabulários novos. A gente fala que ativa o GABA. Então, essa paciente, a Entendi. gente tenta usar o oral exatamente para isso. Aí tudo vai depender de dose, né? Tá. O início são doses mais baixas até chegar, às vezes, na menopausa com doses mais altas. Antigamente, a progesterona era mais usada, quando na menopausa, somente para mulheres que tinham útero, no sentido de proteger o útero do hormônio estrogênio, tá? Porque o estrogênio ele é um hormônio muito proliferativo, então ele fica estimulando muito ali o estrogênio, então a gente usava a progesterona para contrapor. Hoje a Uhum. gente sabe que eu encho o saco das minhas pacientes que às vezes chegam sem progesterona e falo, a progesterona, ela já deixou de ser só do útero. A progesterona, hoje a gente tem receptor no corpo Nossa. inteiro, né? Então, assim, por isso que eu falo que os hormônios, sozinhos, eles não são nada. Eles precisam estar em conjunto, eles precisam dar em conjunto, principalmente quando o assunto é falência ovariana completa. Parou Eu de produzir tudo. vou dar o meu exemplo aqui. Eu não tenho mais útero, né? E aí uma médica me falou assim, não, você não precisa de progesterona. E eu queria matar um, né? A gente sempre brinca assim, eu queria matar alguém. Não importava quem fosse. A Matar minha, porque ela estava irritada, tá, minha gente? Na vontade hora. era assim, não é matar, pessoal, mas é assim, eu tava muito irritada. Até porque não dormia direito. E aí, quando eu entrei com a progesterona, foi como se tirasse com a mão, assim. Meu sono voltou, eu voltei a sociabilizar, né? Eu voltei a gostar das pessoas, porque a minha vontade era essa mesmo. Eu não tinha paciência. E só melhorou com a Que progesterona. bom, eu falei sem saber ainda. É, Não sabia do seu é. relato. E Legal. deixa eu só completar todas as etapas. A gente falou a respeito dos riscos do gel e do sublingual da testosterona. No caso da progesterona, já é legal que Seja seja oral. oral. E Uhum. no caso do estrogênio, qual é a melhor via de aplicação, na sua opinião? Exato, na minha opinião. Não gosto de fazer estrogênio oral, tá? Eu acho que o risco de tromboembolismo vai passar no fígado, eu não prescrevo. Ok. O estradiol a gente pode fazer ele via adesivo, tá? Adesivo é um meio que está crescendo
bastante, é algo antigo, mas que as pacientes estão tem um adesivo, porque não querem usar o creminho. A única coisa importante, se você usa adesivo, é que o verão tá chegando. Né? Então, praia, sol, ele não pode se expor ao sol, né? Ele não pode você ficar mergulhando no mar, porque vai soltar as abas, então vai perder aquela liberação. E se a mulher ela está usando estradiol, entende-se que ela está na menopausa. Menopausa eu não só trato para vê-la linda, eu trato porque eu estou evitando riscos cardiovasculares, cerebrais, ósseo. Então, eu preciso que aquele tratamento seja mantido com a liberação de dose correta, né? Então, isso que eu Perfeito. sempre falo. Então, temos adesivo, temos o gel transdérmico, que é o famoso creminho. A gente pode fazer o estrogênio via vaginal também. E a gente tem o via implante. Estrogênio, eu, Yara, não faço sublingual, não faço via oral. Tem Tá? um sprayzinho também, além do gel. Isso, Tem, que é o lenzeto, que é uma pulverizada, né? Que é, ele entra na classificação do transdérmico. tá. O lenzeto é novo, né, no mercado. É, tá tendo até uma aceitaçãozinha interessante em relação das pacientes. E só a diferença é O essa, uma que que eu notei dele? pulverizadinha. Vamos aproveitar. Ele me deu a sensação que eu ando com ele na bolsa, O porque eu lenzeto? tenho implante, mas assim, se me dá um Ah, calor, sim, eu aham. vou lá. É, Como assim? Quero saber isso. Como assim, não, se dá não, um calor, você aplica o falem com estrogênio? com os médicos de vocês, gente, mas eu ando com ele na bolsa. Aham. Se eu sentir que eu tô muito sintomática, eu dou uma espirradinha ali, mas enfim, escolha minha. Mas eu noto que ele é infinito. Ah, então, O uma que que coisa muito acontece? Porque, né? importante. Como assim, Não é infinito? infinito. Pois é, Tipo, ele não acaba, o que você quer isso. dizer. Então, isso é muito importante. Se você tá usando o lenzeto, você vai parar tudo, vai prestar atenção nisso aqui. Ele, se você olhar a caixa dele, Ele ele tá tem para escrito marcar, né? 56 pulverizadas. Uhum. Geralmente o tratamento às vezes, né, 100 doses aqui, pelo Cada amor de um. Deus, cada um. Mas o tratamento ele pode ser uma pulverizada, duas pulverizadas ou três pulverizadas. E isso para mim, em relação ao lenzeto, é uma das grandes críticas que eu tenho. Porque na caixa dele vem um calendáriozinho para você ficar rabiscando com a quantidade que você se aplicou. E aí ele não trava. Então, você pode estar aplicando e não Sem estar tá, recebendo o isso. hormônio. Então, eu sempre falo com a minha paciente: se aqui eu estou te dando duas pulverizadas, vai agora no seu Google Agenda, já anota no 25º dia, alarme, preciso comprar o meu lenzeto, e em 3 dias está acabando o seu lenzeto. Gente, eu adorei a organização dessa mulher, Mas aquela lá pra e mim. a própria caixa Já me vem, né? falar. Pra Não, você anotar. então, Mas quem mas Só que eu que joga lembra? lembro. fora a Quem que caixa. lembra? Joga fora. Joga Às vezes fora. você nem lê, Não, e a né? mulher na Você vai. menopausa tá com a memória, né? Exatamente, exatamente. Aí eu sempre falo isso, porque vem 56, se você usou duas, vão ser 28, se você usou três, vai diminuindo cada vez Ótimo, isso mais. aí. Isso que você falou foi fantástico, porque é uma das coisas que eu mais falo quando a gente usa o lenzeto. É o cuidado, que eu acho que é uma grande crítica ao meu ponto de vista, porque o paciente, cara, se você não explicar isso toda vez que ele for no seu consultório, ele vai Sim, esquecer. E às esquece. vezes o alarme vai tocar ali, ele vai falar, depois eu vejo isso. Então, Aham. às vezes eu até falo para comprar dois. Se a paciente gostou, a gente aprovou, falo, compra de 2 em 2. Uhum. Porque aí já tem ali na casa, não vai esquecer de usar. E ele também tem o risco de contaminação, assim como a progesterona? A A testosterona, testosterona, desculpa. né? E aí, só para lembrar, tanto o estradiol gel quanto a testosterona gel tem risco de contaminar, ele sendo gel. O Gel. lenzeto, ele veio com essa facilidade porque ele tem uma absorção muito rápida. Uhum. Então, a chance de contaminação com lenzeto acaba reduzindo um pouquinho, Mas tá? existe chance. Tudo existe, mas aí teria que ter um contato muito próximo à aplicação. Em 60, 90 segundos, a gente já tem absorção ali do produto. Já o creminho Entendi. é a quantidade que coloco, porque a gente tem que ter um veículo, né? Eu sempre Uhum. falo com a paciente assim, não assuste quando eu mando você apertar o pump do creme, né, para aplicar, porque vai dar uma quantidade de creme que a pessoa vai olhar e falar assim, isso tudo de testosterona que eu tô usando, ou isso tudo de estrogênio? Eu falo, não esqueçam que aquilo ali é um creme, que eu brinco assim, que tenha gotinhas dos hormônios, né? Então precisa aplicar tudo. E às vezes é uma quantidade muito grande. Até você espalhar aquilo ali, até aquilo ali secar, você já ou vestiu roupa, ou a criança já É. subiu em cima de você, ou o cachorro já pulou em você, ou você sentou no sofá.
aí acaba que o risco de contaminação é maior. E eu lembro que você falou uma coisa interessante naquela palestra que eu vi sua, que não pode ser depois do banho, a pele não pode estar molhada. Olha o tanto de detalhe que É, existe dentro de uma administração, né? é isso Explica mesmo. isso, fazendo O favor. hormônio, quando ele tem a água ali, ele repele. A gente fala que ele é hidrofóbico, né? Ele não gosta de água. Hidrofóbico é ótimo. Então, quando a gente passa, vamos supor assim, eu até falo, o creminho não tem que ficar nem no banheiro, né? Eu tento falar isso com as minhas pacientes para deixar na cabeceira da cama, se não tiver nenhuma criança para pegar. Porque assim, o banheiro é um ambiente úmido, né? Uhum. Então a gente sai do banho, por mais que você se seque, a gente não está seca, porque dentro dos poros ainda tem gotinhas de água. Então, às vezes a paciente vai lá, às vezes tomou banho, ela pega aquele negócio, Uhum. não vai adiantar. Primeiro que tá cheio de água, primeiro que passa tipo parecendo que tá passando qualquer coisa. Aí eu falo, gente, a gente precisa ter um momento de passar o creme transdérmico. Por isso que quem não tolera isso, existe o implante. Sim. Entendeu? Porque você tem que passar bem feito. E às vezes o tempo de duração do creminho no seu corpo, às vezes não chega a 24 horas. Então, quando você já vai aplicar a nova dose, você já está chegando atrasada. Aí você faz o quê? Vai viajar para Pedra Azul, tá frio, não vou passar o creminho hoje não. Aí vai ficar um dia sem passar. Aí o outro dia, não vou passar também não. Ou esqueci minha bolsinha com não sei quantos cremes em Vitória. Aí você deixou de tratar às vezes 5 dias. Aí, talvez naquele momento você não sinta nada, mas na outra semana você foi lá, ó, rebaixou tudo de novo. Aí você fala, esse tratamento não dá certo. É. É porque você também não usou o tratamento, né? Gente, que cada assunto é um tabu quebrado e tem detalhismo como a complexidade feminina, né? É. Nós que somos multifacetadas, que desempenhamos diversos papéis nessa vida, o tratamento ginecológico não poderia ser Não diferente, poderia, não né, poderia. Yara? Mas eu acho É, fascinante. é Sabe o que ficou É, aqui fascinante. para mim? Sejam melhores amigos da ginecologista de sim, vocês, né? É. Porque sim. tem que ter muita troca mesmo. Tem, tem. É. Quanto É, dura uma consulta sua? Fiquei pensando, como que você dá esse tanto de nível? É o celular, é via WhatsApp? Como que você consegue explicar tão detalhadamente tudo que você faz? Então, eu gosto muito de desenhar, igual eu te expliquei. Então, desenhando, muitas gostam de ter o meu desenho, levar o meu desenho. Outras só entenderam ali, tudo bem. Então, no desenho facilita muito, porque a narrativa fica muito mais fácil e visual. Não sei, eu já estou tão acostumada a falar sobre tudo isso, e olha que a minha consulta ainda tem exame ginecológico, porque eu acabei virando uma referência de ginecologista que muitas têm a sua ginecologista padrão, aquela que foi obstetra, que faz os exames ginecológicos, e acabam vindo até mim, mas para fazer uma coisa que às vezes a gineco padrão não faz, que é a parte de reposição hormonal. Então, muitas já chegam com o preventivo coletado, com a mamografia em mãos. Então, a minha ação ali é apenas a reposição hormonal. Só que eu também lido com emagrecimento, né? Eu comecei a alertar para o emagrecimento porque não existe eu fazer uma reposição em mulheres que estão muito acima do peso. Eu estou, às vezes, aumentando o risco cardiovascular dessa paciente, ou às vezes eu não vou dar o melhor tratamento para ela. Então, foi daí que eu também comecei a puxar o gancho do emagrecimento para eu melhorar o terreno biológico da minha paciente. Então, realmente é muita coisa durante uma consulta. Geralmente dura 1h15, 1h30, tá? A gente tem o nosso suporte do WhatsApp, mas geralmente o que é falado mesmo é em consulta, e a gente tem uma reavaliação que pode ter até 60 dias. E uma coisa que eu sempre falo também é assim: se você escolheu viver uma qualidade de vida, se você escolheu fazer reposição hormonal, não ache que vai me ver somente uma vez ao ano. Eu falo que vida são escolhas e são algumas renúncias. Então a gente precisa me ver mais vezes, Hum, né? Tem pacientes que vão no meu consultório de 4 em 4 meses. hum. Aí às vezes a paciente fala: eu queria ser igual aquela outra paciente. Eu falei: aquela outra paciente mora aqui dentro. Porque a gente não é a mesma, gente. A de agora até o ano que vem você já mudou muito. Não, e os feedbacks, né? Aquela coisa, porque demora um tempo para o hormônio começar a dar resultado. Dependendo da via que a gente vai executar, sim. E dependendo da via que a gente vai executar, se a gente depende de manipulações frequentes, também é uma coisa muito complicada para o paciente, porque aí troca lote de medicação, às vezes aquele lote não está tão bom, aí troca medicamento, aí troca de farmácia.
Ainda tem esse outro impasse aqui que é um pouquinho complicado. Jesus. Gente, a gente falaria horas e horas aqui com a doutora Yara Trigo. Vontade de perguntar mais um monte de coisa, mas a gente tem que finalizar esse podcast. Mas com certeza 2026, se você também gostou, já coloca aí nos comentários, doutora Yara Trigo aqui novamente, porque a gente merece toda essa simpatia, esse conhecimento e essa clareza de detalhismo. Porque é aquilo que eu falei, somos multifacetadas, somos complexas no bom sentido e precisamos de empatia nesse sentido, de respostas profundas, não rasas, de tratamento individualizado, de chamar para o consultório, de analisar a parte clínica, que eu demorei também, muita gente não sabe o que é parte clínica. Clínica é ouvir o paciente. E aí, quando você encontra uma médica que sabe te ouvir e que consegue, com isso, trazer um diagnóstico mais individualizado, é amor à primeira vista, né? Enfim, para finalizar esse podcast, vamos entrar no nosso momento Fast. Aquele momento com perguntas rápidas e respostas sinceras, com uma pitada de propósito, patrocinado pelo nosso querido parceiro, a Fast Nutri, aquele local para você que está procurando nutrição, suplementação com produtos de qualidade, com variedade. Fast Nutri é o local. E eu gosto muito de falar que é uma empresa que patrocina e apoia conteúdos como esse, que trazem informação de qualidade, profissionais de qualidade, para trazer para você uma informação confiável e baseado em ciência, mas mais do que isso, baseado em prática. E ter uma empresa que patrocina isso nos traz muito orgulho. Muito obrigada, Fast Nutri e True, que também é nossa patrocinadora aqui nesse podcast, com esses produtos maravilhosos que você já conhece. E vamos então para o nosso momento Fast com a doutora. Perguntas rápidas a respeito do seu dia a dia para que a gente possa te conhecer melhor, tá? Uma oração diária, aquela oração naquele momento de aperto. Qual que é a sua oração principal? Na verdade, eu não costumo fazer as orações mesmo quando tá no aperto. Eu converso de pai para filha. É uma conversa bem Adorei íntima, de pai assim. para filha. Eu sempre gostei, assim. Não vou. Lógico, Pai Nosso, Ave Maria, mas ali eu chego e falo, pai, agora é contigo, Uma vambora, vamos intimidade. juntos. É a minha intimidade. 5 suplementos, na sua opinião, os melhores que existem. Ômega 3, magnésio, vitamina D, creatina e colágeno. Isso que eu mais Adorei, gosto. já queria saber já detalhes sobre cada um deles, mas é para ser fast. Um segredo seu para aliviar o estresse. Ultimamente está sendo ouvir Dave Leonardo no meu carro. Ah, Gente, eu falo isso para a maioria das minhas pacientes. Coloca no YouTube e liga e deixa o próprio YouTube te dar o que você precisa ouvir. Que na verdade não é o YouTube, né? É Deus. Então, assim, vindo para cá eu vim ouvindo. Ai, Eu que acho maravilha. maravilhoso. ele é Falo muito que usado, né? Eu sou Ele apaixonada. A não, linguagem dele para mim e é. traz a desintoxicação que eu Nossa. falo social, que é necessário. Não adianta se a gente fizer reposição hormonal, alimentação adequada, dormir bem, mas não ter música de qualidade, programas de qualidade, informação de qualidade. E quando eu falo qualidade é positiva, né? Aquela coisa que nos inspira a sermos melhores, nos traz fé, esperança, Eu acho enfim, maravilhoso. muito legal. Um livro de cabeceira. Ai, aí eu vou decepcionar. Não sou de ler livros se não for da medicina. Ok. E no momento o meu que tá lá é sobre menopausa. As Ok. pacientes agradecem, né? Ela tá se atualizando. Não tem isso. Com certeza. Uma rotina familiar de domingo. Atualmente é eu, meu marido e minha cachorrinha, né? Então todo domingo a gente vai pra orla passear com ela. Ela vai ter que voltar pra gente falar de casamento, né? Que É nós combinamos e não, verdade. A gente não falou não sobre deu o tempo. casamento dela, que foi um acontecimento. A qualidade da sua melhor amiga. Parceira. Muito parceira. Inclusive eu pensei nela aqui agora, falando. Manda um beijo para Parceria. ela. Beijo. Um esporte ou uma academia? Academia. Quantas Musculação. vezes por semana você vai na academia? 3 vezes, mas eu tô um pouco. O trabalho tá me sugando um pouquinho a mais, mas a meta é voltar para 5 vezes. Ok. Uma habilidade fora da medicina.
Nossa. Talvez seja me comunicar também. Fiquei pensando aqui agora. Com É, essa com calma, né? certeza, com Delícia te certeza. ouvir. Eu gosto de levar informações, assim, eu me sinto bem. Isso não é da medicina, isso É, extrapola, mas quando você consegue unir a medicina com a comunicação, você consegue trazer a informação de uma forma clara, popular, né? Popularizar, tirar o mediquês e ao é. mesmo tempo aquilo que a Liz falou, o seu tom de voz é legal, a sua calma ao falar, ainda mais lidando com mulheres às vezes desequilibradas, isso traz, nem que seja por Tem que ter o osmose, um equilíbrio ali. bem-estar, né? Aham. Gente, esse foi o Sua Saúde Pode Mais, o seu podcast para falar a respeito de hábitos de saúde, tratamentos, mas acima de tudo, acolhimento, que é o que a gente precisa. E nossa querida Liz vai fazer nosso encerramento aqui, porque a gente está ficando especialista nisso. A gente está aprendendo, né? Então, gente, obrigada pelo episódio de hoje. Foi um prazer ouvir a doutora Yara Trigo aqui. E não esqueçam do famoso CCC. Curta, comenta e compartilha e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. É Estou isso. aprendendo. Ficou ótimo. Foi um prazer ter você na sua audiência aqui no YouTube ou no Spotify. Seja sempre muito bem-vindo. E temos presente para a doutora Yara, Ai, né? que legal. Claro. Presente do Tem nosso quase patrocinador. tudo que ela falou que são os Que suplementos gosta, principais. né? Ômega, Ah. magnésia, eu gravei. Sintonia, Ômega, gente. magnésio, vitamina D, Creatina. Creatina e eu adoro o meu whey de colágeno. E Arrasou. muitos outros, né? Mas É. pediram 5. Aí, ó, arrasei, ó. Tem algum que você Creatina, conhece? sim, eu uso. Esse aqui eu tô usando deles, o de cúrcuma, inclusive, que eu adoro. Ah, esse aqui é o queridinho. Todo mundo adora esse daqui. Você tem problema para dormir? Não. Problema Como é seu não, sono? né? Problema não, mas em virtude eu trabalho, chego em casa muito tarde, então para eu relaxar, eu magnésiozinho, uma tianina, uma vitamina B6. Aí eu durmo legal. Esse é assunto para o próximo podcast. A gente precisa encerrar hoje enquanto a doutora Yara vê aí os presentinhos dela. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.